Quem tá por aí já dá um oi aí, um ok, pra mim saber se tá tudo bem. Paulinha Costa, como é que está o áudio aí, irmãos, por favor? O áudio está bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar pela vida da Paulinha Costa, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la nesta tarde. Que o Senhor possa derramar da tua graça sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do Washington. Paz, Washington, que Deus te abençoe. Deus, nós entramos em sua presença nesta tarde. Nós entramos em sua presença conjuntamente já com os nossos irmãos que estão aqui, com o irmão Washington, com a irmã Paulinha, com o irmão Ruiz. Deus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que o Senhor possa abençoar este final de tarde já e princípio de noite que estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, para glorificar o teu nome, para bendizer o teu nome, Deus. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia sobre nós, nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda a vencer todas as barreiras, Senhor, que o adversário tem tentado colocar contra as nossas vidas, que o adversário tem tentado colocar contra as nossas histórias. Pai, que o Senhor possa, Deus, derramar da tua bênção sobre nós, que o Senhor possa derramar da tua bênção sobre os teus servos, sobre as tuas servas e sobre todos aqueles que me ouvem nessa tarde. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a cada um, Pai. A cada um que vai ser alcançado por esta palavra. A cada um que vai ser alcançado nessa tarde pelo teu poder, pela tua graça e pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paulinha, Ruiz, Everton, Washington, Bernardo. São aqueles que já apareceram aqui para mim. Irmão Caio, Paulino, que Deus te abençoe. Irmão Caio, é uma bênção de Deus, louva a Deus, que Deus possa abençoar a todos. Nessa tarde eu estava aqui estudando, queridos, uma palavra, e eu senti de passar esta palavra para os irmãos. É uma palavra, não vai ser demorada, vai ser tranquila, que está no livro de Marcos, capítulo de número 1, o versículo de número 12 e versículo de número 13. Esse texto vai dizer que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, logo após que Jesus foi batizado. No Mateus capítulo 4 vai dizer que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas, ele vai dizer a mesma coisa que Mateus, ele fala, né, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmã Maria Marcela, Manuel, Nicolau, que Deus te abençoe. Missionário Jean Carlos, Vinícius, Deus te abençoe, Vinícius. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero aprender, forte Venezuela Online. E aí, Jean? Tainá, paz Tainá, tudo bem por aí? O Mateus falou para mim que vocês estavam com a gripe também, tá tudo bem, tudo em paz? O que eu quero falar para os irmãos? Eu quero falar de a necessidade de nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Eu acho que eu falei aqui para os irmãos de Números capítulo 10, da nuvem, né, que representava o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo conduzia Israel. E eu quero falar dos 3 níveis de vitória. Paz, irmã Francisca. Graças a Deus, irmã Tainá. 3 níveis de vitória, Tainá, Francisca, que o Espírito Santo de Deus deu para Jesus. Os três níveis de vitória que o Espírito Santo deu para Jesus. E que se nós entendermos que nós temos que viver dessa forma, Ele também vai fazer em nossas vidas.
Paz, o Anderson, Deus te abençoe, lá de Santos. Então, os 3 níveis de vitória que o Espírito, ele realiza na minha vida e na tua vida, quando nós deixamos ele guiar as nossas vidas. Jesus, ele vai nos ensinar isso. Jesus é o Filho de Deus, mas quando ele está aqui na terra, ele está 100% em carne. Paz Eduardo Gomes, 100% em carne, ele é 100% Deus, porque o Espírito dele continua sendo. Júlio, Deus te abençoe, continua sendo de Deus, porém, ele é 100% carne, porque ele não pode operar segundo a divindade. Mas lá no princípio de Gênesis, é verdade, Vinícius, alguém me falou que você estava morando em Santa Catarina. Você está gostando de Santa Catarina, Vinícius? Como é que está a vida aí em Santa Catarina? Que Deus te abençoe, hein? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, te dê grande vitória, meu filho. Meu filho, pega firme com Jesus. Alamandará subia. Não só você como teus irmãos estão nas minhas orações. O Senhor vai te dar grande vitória, eu creio. E o Espírito, ele conduzia também. Que bom, Vinícius, que você está gostando. Santa Catarina é boa, né? Irmã Selma de Oliveira Brito. O Espírito, ele conduzia. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava, porque ele esperava a ordenança da palavra para poder operar. Esperava a ordenança da palavra para poder operar. Então, boa tarde, Júlio, Deus te abençoe. É isso aí, o Vini tá na benção, Júlio. E lá no Antigo Testamento o Espírito operava. Isso foi até o capítulo 6 do livro de Gênesis, no versículo 3, quando Deus disse assim, que o Espírito não contenderia com o homem para sempre, e os seus dias seriam 120 anos. Pai Salete, irmã missionária Maria Belo, mãe do pastor Adson Belo, uma satisfação ter a senhora aqui conosco. E aí, no capítulo 6 do livro de Gênesis, o Espírito foi levado para o trono, que está em Apocalipse 4, 5. Jesus, ele veio para cumprir a justiça e devolver o Espírito Santo a nós. Jesus veio aqui para que nós tivéssemos direito ao Espírito Santo. João, capítulo de número 8, versículo de número... João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo 26, vai dizer que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Olha que coisa fantástica. Capítulo 14, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Por quê? Porque Jesus veio para devolver o Espírito Santo. Vos ensinará todas as coisas. Alamanda calassura bacandarábia. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí ele deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz, Edson. Um beijo, meu filho, no seu coração. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é aquele que deve nos guiar. Ele nos ensinará e nos fará lembrar todas as coisas. Aquele Espírito que o Pai enviou em meu nome. Então o Espírito, Jesus aqui, ele está devolvendo o Espírito. Mas ele não está operando por ele ser Deus. Ele está operando na vontade do Espírito. Na mesma vontade e na mesma direção que você tem que estar.
Então Jesus agora ele vai nos ensinar que se eu for guiado pelo Espírito, eu vou vencer todas as coisas. Se você for guiado pelo Espírito, você vai vencer todas as coisas. E olha o que Marcos diz. No versículo 12. Logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E o versículo 13. E ali ele esteve no deserto por 40 dias tentados por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Paz missionária Zilda. Veja bem. A primeira coisa que Jesus ele teve que vencer logo após o batismo foi o deserto. O deserto é um lugar ermo. O deserto, ele vem da palavra grega, inclusive, ermo. O deserto, ele representa o mundo emocional. O deserto representa o nosso mundo. Jesus, ele foi para lá, ele está no deserto. E ele começa a ser atacado no deserto em suas emoções. Mas Jesus está ali orando e jejuando no deserto. Orando e jejuando. Então a primeira coisa que o Espírito ele quer nos ensinar é que um deserto com o Espírito Santo é lugar de vencedor. Marta Barreto, pastor Cristiano Wagner, o deserto emocional, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não vou perecer no deserto. O Espírito Santo conduziu Israel pelo deserto. Conduziu Israel pelo deserto durante 40 anos. Uma geração foi formada no deserto. Ismael, eu vejo muitas pessoas pregando, inclusive, que deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Mas Ismael, ele, paz Bruna, a vida inteira dele, ele viveu no deserto. Saíram 12 tribos de Ismael no deserto. Por quê? Porque Deus falou que Ismael iria crescer e habitar no deserto. Meu pastor Olímpio, Deus te abençoe. Então, deserto com o Espírito Santo, não sei o tempo que nós temos que estar no deserto. Para mim, o mundo representa o deserto. Porque é isso que está em Gênesis capítulo 3. Que uma das maldições do homem seria essa. Então, o mundo ele representa o deserto. Aquilo que te assola representa o deserto. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai vencer o deserto. Você vai vencer a solidão, porque deserto é solidão. Deserto é quando nós estamos só. Deserto, ninguém vai para o deserto com um monte de pessoas, ele vai sozinho. Jesus está sozinho no deserto, porque ele tem que vencer. Paz, Cleberson, Deus te abençoe. Amandarassuri Benai, Rabacandoremácia. Deserto, Jesus, a primeira coisa que Jesus vai vencer é o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pamela Cabral. Então, quando você está no deserto com Jesus é uma coisa. Quando você está no deserto sem o Espírito Santo é outra coisa. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: ei, se o Espírito Santo habita em você e você está no deserto, você pode ter certeza que no teu deserto vai ter providência de Deus. No teu deserto. Porque o teu deserto é diferente do meu. Paz, Pamela, tudo bem, filha? Que Deus te abençoe. O meu deserto é diferente do teu. Deserto é lugar de alucinação. Deserto é lugar de falta d'água. Deserto é lugar de solidão. Deserto representa muitas coisas. Mas se eu tenho o Espírito Santo, Jesus está dizendo para mim: ei, eu fui para o deserto para ser tentado. Mas a primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é que quando você tem o Espírito Santo, você vence todos os desertos da sua vida. Então, o que representa o deserto? Um mundo emocional. Hoje nós não temos o deserto aqui de forma literal, mas nós temos os desertos espirituais.
que nós passamos conosco mesmo. Os desertos, muitas vezes, hoje ele está dentro de nós. As nossas dificuldades emocionais, os nossos problemas, a nossa sequidão, muitas vezes, até mesmo. Paz, irmã Cleusa. Então nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus está dizendo aqui a receita de termos intimidade com Ele para vencer todas as coisas: jejum e oração. Então a primeira coisa que Jesus venceu foi o deserto. Ele foi para o Espírito impelido pelo deserto, mas o Espírito estava na vida dele. O Espírito estava com ele. Analassuia candarábia, arabacandarábia. Quando o Espírito está conosco, irmãos, quantas dificuldades nós passamos. Paz. Oh, irmã Elaine, você está bem, filha? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. Que saudade de vocês, viu? Quando, irmãos, nós estamos... Nossa, quantas coisas nós passamos, irmãos. Quando nós estamos achando que está acabando, começa um turbilhão de coisas, um turbilhão de dificuldades, um turbilhão nossa... E aí a gente entra em conflito, mas quando nós estamos com o Espírito em nossas vidas, nós conseguimos vencer as dificuldades, nós conseguimos avançar. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós levantamos nós se prostramos fracassados, mas levantamos fortalecidos. Por isso que a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte, porque nós levantamos em outra dimensão espiritual, nós levantamos de outra maneira, nós levantamos achando que estamos prontos para vencer todas as coisas. E é isso que Jesus está dizendo. Que um homem sem o Espírito Santo, ele é consumido pelo deserto. Um homem sem o Espírito Santo, ele é consumido pelas dificuldades que o deserto propõe. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele vence, Raquel, ele vence as suas dificuldades. Ele vence as suas frustrações. Ele vence as suas fragilidades. Mas um homem que ele não consegue ter uma vida com o Espírito, um homem que não consegue ter uma vida espiritual, ele está fadado ao fracasso. Uma hora ele pode cair no deserto e morrer. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai nos ensinar, ou que Jesus vai nos ensinar é: entenda, eu fui, Jesus dizendo, 100% homem, mas eu venci todas as minhas fragilidades, tendo uma vida espiritual. Tendo uma vida espiritual. Então, quando eu falo emocional, porque deserto é lugar de ilusão. Então, emoção, muitas vezes a nossa emoção ela é fragilizada pelas ilusões propostas pelo deserto do mundo. Nós somos muitas vezes enganados, ilusão. Sabe, miragens. É um conjunto de ações que Jesus vai vencer. Mas olha, a primeira coisa que Marcos enumera é essa: que Jesus esteve no deserto, por 40 dias, tentado por Satanás. Olha, o mundo espiritual, ele tenta as suas emoções. Os demônios, eles tentam agir contra as suas emoções. Os demônios tentam agir contra nossas fraquezas emocionais. Exatamente, Raquel. Quem ama, obedece. Sim, Edson.
A travessia do deserto, ela não é fácil, justamente por isso, porque Satanás, ele está te tentando, porque a Bíblia é bem clara, Jesus disse assim, que não veio sobre nós tentação senão humana. Então Satanás, ele vai nos tentar onde? Naquilo que é humano, naquilo que é visível, naquilo que está diante de nós, naquilo onde nós estamos andando. E nós estamos andando aonde? No deserto. E o que é esse deserto? É as nossas emoções, que muitas vezes, irmã Vera Lúcia, está faltando a água da vida, está faltando a presença de Deus, está faltando a glória de Deus. Amanda candarava, subiandarábia, ramamanasuramacandarábia. Como nós vemos pessoas que Satanás consegue tentá-las, veja, é no deserto. A Bíblia dizia, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. No quê? Nas limitações humanas. Jesus vai ser tentado na comida, Jesus vai ser tentado na água, Jesus vai ser tentado na religiosidade, Jesus vai ser tentado em 3 aspectos. Jesus vai ser tentado nas riquezas mundanas, Jesus vai ser tentado no poder emocional que age no mundo espiritual, e Jesus vai ser tentado na fragilidade do homem, no poder da religiosidade. Mas aqui Jesus já vence. É um pacote, são 3 ações de Satanás. Jesus vence o que primeiro? Jesus tem que vencer, ele tem que estar com as suas emoções em dia, e para as emoções estarem em dia, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí Satanás, ele vai tentar fazer o que? Seduzir, mas não vai conseguir, porque você conhece a voz do seu Senhor, você conhece a voz de quem fala com você, você conhece a voz de quem te direciona, você conhece a voz de quem te guia. E quem é o que te guia? É o Espírito Santo de Deus. Rabaxandarábia, pastor Márcio Ricardo, meu filho amado, Deus te abençoe. Ebadacadaraçaio, derebadai, arabacandarábia. E a última coisa que nós vamos ver, que como isso está tão real, irmão. É triste, mas é real. Jesus, ele venceu o deserto. Jesus venceu Satanás e vivia entre as feras. O mundo físico. Como nós vivemos entre feras, irmãos. E só o Espírito Santo para nos dar vitória no deserto. Só o Espírito Santo para nos dar vitória sobre Satanás. Só o Espírito Santo para nos dar vitória sobre as feras, que representam o mundo físico. Como nós temos visto inversões de valores. Você vê, por exemplo, uma apologia para a liberação da pedofilia. Você vê apologia para que teus filhos não chamem mais a mãe de mãe e o pai de pai. Vamos orar já já, irmã Elela, pela nossa irmã Clarinha. Como, meu irmão? Nós temos visto isso. Meu Deus, eu fico olhando. É dentro da igreja, é fora da igreja. Feras. É apologia de tudo que é errado. Apologia é aquilo que eu defendo. Apologia de tudo quanto é errado. De tudo que é errado. De tudo que tira valores da família. De tudo que é contrário à palavra de Deus. Estão querendo proibir até de se pregar a verdade. São feras e são ferozes, são brutais. São brutos da forma de ver, na sua agressividade de falar as coisas, e chegou a ponto de querer matar por causa disso. São feras. Então nós enfrentamos a nós mesmos nos nossos desertos.
Nós enfrentamos Satanás, porque esse Satanás ele tenta nos nossos desertos, e nós enfrentamos as feras. Remanalaçaio. Mas, se você tem o Espírito Santo, porque é importante, e você vê que mesmo dentro da igreja, irmãos, mesmo dentro da igreja, nós vemos hoje uma falta de vigor da igreja para as coisas essenciais. Por exemplo, você marca um culto de oração na igreja, não vai ninguém. Mas por quê? Porque Satanás, ele barra a pessoa de buscar aquilo que é essencial para ela. Entenda isso. Você tem que orar, porque é a oração que te traz intimidade com Deus. Você tem que obedecer, porque é a obediência que faz a promessa de Deus se cumprir na tua vida. O Espírito Santo, ele não veio só para você ficar cheio, não. Ele diz que ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que Jesus tem dito. Então a vida espiritual não é só révia, névia, não. A vida espiritual é o Espírito Santo me conduzir à verdade para que eu vença as minhas fragilidades. Everton de Oliveira, para que eu vença as minhas fragilidades. Não é só terra, manto, não. Eu tenho que conhecer a palavra e o Espírito Santo vai me fazer lembrar, porque eu tenho que vencer a minha vida emocionalmente que está destruída, que é o deserto. Eu tenho que vencer, eu estou emocionalmente bem, eu consigo resistir ao Satanás. Se eu estou emocionalmente bem, eu tenho que discernir, eu tenho discernimento para vencer as feras que querem me destruir, que querem me dilacerar. Você vai ver que, por exemplo, quando Davi ele vai enfrentar o gigante, Analassura, Mecandarábia, irmã Regina, ele vai falar o que para o rei? Qual é a capacitação que ele fala? Eu matei o urso e matei o leão. Amanducandarassúria, são feras. Ramandacandarábia, Ramandacandará, são feras. Ramachandarábia. O urso destroça a carne, Mandalavassalamandarábia, e o leão mata pela jagular, Redacaçaia, sufoca. Então veja bem, agora nós vemos Marcos dizendo, olha, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Entenda uma coisa, nós vivemos desertos. Olha só, cara, nós estamos vivendo novamente uma epidemia de gripe, meu. Nós estamos vivendo novamente pessoas nessa variante da Ômicron. Emoções novamente sendo mexidas, sentimentos novamente sendo mexidos, rabacando estruturas espirituais novamente sendo mexidas. Como eu vou vencer essas coisas? Com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso orar, eu preciso me encher a minha casa de louvor, eu preciso encher a minha casa de palavra, para que eu possa vencer todas as dificuldades, desertos emocionais, cara, solidão, cada um tem um deserto diferente. Vencer as tentações que são impostas por Satanás no deserto, e vencer as feras, que é o mundo físico, que é cruel, tá cruel, irmão, tá cruel o cumprimento de Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo isso eu vejo isso. Irmãos, tem hora que eu fico triste de ver o que está acontecendo hoje em dia. De ver a frieza espiritual. Então, você tem que ser cheio do Espírito Santo para você vencer essas três áreas. O mundo emocional. Paz, Rafael. Marcos capítulo de número 1, versículo 12 e 13. Vencendo as tentações através de uma vida cheia do Espírito Santo. E são três ações aqui. Jesus, ele venceu o deserto. O deserto, Rafael, é um mundo espiritual.
Ele foi tentado por Satanás no deserto. Então, Satanás, ele conhece o meu deserto, ele conhece a minha solidão, ele conhece a minha dificuldade. Então, ele vem me tentar aonde eu estou no deserto. E depois, a terceira coisa é as feras. As feras, ela é o mundo físico. O deserto é o mundo emocional. Satanás e seus demônios é o mundo espiritual. E feras é o mundo físico. Essas três situações, Deus nos dá poder para vencer essas situações. Quando eu sou cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo. Então eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão. Eu falei para vocês sobre Números 10, sobre a nuvem que guiava Israel, que é o Espírito Santo. Que era Remalaçorebedaragasse, Alamandocandarábia. Mas agora é premente, é necessário que nós, Remando Selemenaia, como homens e mulheres de Deus, não façamos como muitos que estão se esquecendo da presença de Deus, que estão se esquecendo do joelho dobrado, que estão esquecendo do quarto de oração, que estão esquecendo na adoração no templo, Remandarassuri Andarabacandara, que estão esquecendo, Mary, Rebechanamari, Rabacandarábia, da sua vida devocional. Abre a docanda, é difícil, é guerra, irmão, é batalha. É batalha porque nós preferimos muitas vezes o Satanás. Ele nos enfraquece de tal forma que ele nos tira o hábito da oração. Ele nos tira o hábito de estar em Deus. Nós ficamos ligados nas redes sociais. Nós ficamos ligados nas coisas que não produzem edificação. Ele vai nos prendendo, ele vai nos prendendo. Ele vai nos prendendo nos desertos, tá vendo? Ele vai nos prendendo na vida, no deserto, nas emoções, naquilo que é infrutuoso. E quando nós vemos, nós estamos enredados pela mão dele. Remandacando e semenai. Remandacalabaia. Então, meus irmãos, eu não vou me estender, porque eu não quero que você perca. Que você perda o fio da meada. Nós temos que vencer. E só vencemos através do Espírito Santo. Nós só vencemos os desertos emocionais, aonde Satanás está com o mundo espiritual bombardeando, e as feras através de uma vida cheia do Espírito Santo. Assim nos ensinou o grande mestre Jesus Cristo. Assim nos ensinou o bom pastor das nossas almas, Arabacandarábia. Que nós vencemos as nossas emoções através de uma vida espiritual, de sermos cheios do Espírito Santo, ilibado, cheio do Espírito Santo, Amanda Calaçui de Candarábia, Rabadacandarábia, cheio do Espírito Santo para vencer os meus desertos, para vencer nos meus desertos os meus demônios, para vencer no mundo físico as feras que querem nos destruir. E manda lá sair. Como assim, pastor, os seus demônios? Irmão, porque cada um, Satanás, ele vai na fragilidade. Satanás, ele age na sua fragilidade. Satanás, ele age na minha fragilidade. Eu não sou feito de ferro, não. Eu sou feito de carne e osso. Então, o que me faz eu vencer a minha fragilidade? O que faz você vencer a sua fragilidade? É o Espírito Santo. Deus deixou bem claro que não veio sobre nós tentação senão humana. Então nós temos Renassura Macai que se revestir, remandar Calabassura Macandarábia, Arabacandarábia. O apóstolo Paulo, na carta dos Efésios, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer a seguinte frase: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é o vinho ali, né, irmão? É vinho? É pinga, cachaça? Não. O vinho ali é aquilo que deixa você fora
do seu raciocínio, fora da realidade. Ele te embriaga. Ele te embriaga. O que o mundo faz? Ele embriaga. O que Satanás faz? Ele te embriaga. Está lá baixando a Arábia, no erro dele. Mas ele está dizendo, mas enchei-vos do Espírito, porque é aquilo que opõe. É aquilo que dá poder de conquista na tua vida. Então nós estamos entrando num ano, irmãos, que nós temos que vencer pelo Espírito. Nós estamos entrando num ano, irmãos, que nós temos que vencer pelo poder do nome de Jesus, através da vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Emanai. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os concupiscências da carne. Quer dizer, Paulo está verbando isso, Jesus está dizendo isso. E quando o Espírito Santo vier, João 16:8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Emandaraia, versículo 12 diz, Emandassuri Anaramaia, versículo 3 diz que quando o Espírito ele veio, ele me guiará em toda a verdade. Então se ele vai me guiar em toda a verdade, ele não vai deixar eu ser iludido nas minhas emoções por Satanás. Ele não vai deixar eu ser iludido ou ser destruído pelas feras que estão aí querendo tragar a crente, que estão querendo destruir a igreja, que estão querendo destruir tudo aquilo que Deus deixou para nós. E Deus não deixou coisa ruim, não. Deus, ele diz que Deus é amor, amor é bom, amor é pacífico, amor é família, amor é viver em felicidade e honra diante do Senhor. Nalasui calamaia. Então, querido, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele faz você vencer esses 3 níveis. O Espírito Santo, ele faz você vencer em 3 níveis. Eu ia ler outro texto, nem vou ler mais. Eu ia ler Apocalipse 4. Capítulo 4, capítulo 5, porque o capítulo 4, o Espírito está no trono, no capítulo 5 de Apocalipse ele está na terra, porque Jesus me deu direito a isso, e ele disse, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Por isso que em Atos 2 o Espírito veio, porque o Espírito estava no trono, mas agora ele veio habitar em você, o Espírito veio ser derramado sobre você. Olha que texto maravilhoso, eu quero ler mais um texto para vocês, que esse texto ele marca a minha vida. Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Seu coração tem que estar cheio de Deus, porque senão você é iludido pelo deserto. Você é iludido pelo deserto. Você é iludido pelo mundo, você é iludido nas suas emoções, mas Deus está dizendo, ei, se você for cheio do Espírito Santo, Thaís Rodrigues, ninguém vai te enganar. Se você for cheio do Espírito Santo, o mundo, Remanai, o deserto que representa o mundo das emoções, ele não vai te enganar. Satanás, que representa o mundo espiritual, não vai te destruir. Aleluia! E as feras, que é o mundo físico, não vão ter poder de te destroçar. Pastor Márcio está dizendo, digo, porém, andai no Espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis os desejos da carne. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, agora, cada vez mais se apegar a Deus e deixar a carne. Se apegar a Deus e deixar a carne. Às vezes nós sabemos, é difícil, irmão. É difícil, mas o escritor de Hebreus diz assim, ainda não resistisse até o sangue.
Diácono Marcos Noronha, ali da Embaixo São Caetano. Nós temos que resistir, se apegar a Deus para termos mais prazer nas coisas espirituais, para termos mais prazer em Deus, para termos mais prazer em ler a palavra, para termos mais prazer em sermos cheios do Espírito, para que o mundo das nossas emoções, que é o deserto, eu li em Marcos capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, o nosso deserto não venha viver os enganos do mundo espiritual, que é Satanás, e nós consigamos vencer as feras desse mundo físico, porque eu nunca vi, cada dia que passa está ficando pior, cada dia que passa a coisa está ficando estreita, cada dia que passa Satanás ele está usando seus ardis para destruir a igreja de Cristo. Então, meus irmãos amados, que vocês possam vencer essas coisas em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui hoje, porque eu faço muita live, força a minha garganta, eu tenho igreja, mas vença. Marca aí na sua Bíblia, aí, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, sendo cheio do Espírito Santo, irmão Marcos Noronha, sendo cheio do Espírito Santo para vencer o deserto, Satanás e as feras, porque quando você vence isso, quando você está cheio do Espírito Santo, o final do versículo vai dizer o seguinte, que os anjos vieram e serviram Jesus. Mas por quê? Porque tudo que Jesus falava era a vontade de Deus. Tudo que Jesus fazia, mundo físico, era a vontade de Deus. As suas emoções, tudo que Jesus fazia nas suas emoções, era a vontade de Deus. Então, quando eu sou cheio do Espírito, os anjos estão ao meu redor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, os anjos estão à disposição para guerrear por você, pela sua casa e pela sua família. Olha o que diz o escritor de Hebreus, capítulo 1. Irmã Maria da Conceição, versículo de número 14, o versículo 13 vai dizer, qual dos anjos disse? Então ele está dizendo de anjo. 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora olha o que Pedro ele vai dizer sobre os anjos. O que Pedro vai dizer para nós sobre os anjos, capítulo 1. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as coisas quais os anjos desejam bem atentar. Então quando você é cheio do Espírito Santo, os anjos estão ao redor de você. Olha, dentro de você você tem o Emanuel, que é Deus conosco. O Espírito Santo habita em você, e fora tá anjos do Senhor guerreando por você. Então entenda o que você precisa: ser cheio do Espírito Santo. O que eu preciso? Ser cheio do Espírito Santo. Se eu não for, o mundo, o deserto, que é o mundo emocional, de Marcos 1, 12 e 13. Satanás, que se representa o mundo espiritual, demoníaco, e as feras, que representam o mundo físico, elas vão nos dominar e nos vencer. Então o que eu preciso?